Pai, estamos aqui para ouvir a Tua palavra outra vez. Estamos aqui para perceber o Teu direcionamento, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fale com o Seu povo, fale com Sua igreja. Abra a porta do entendimento para nós, Espírito Santo, e faça uma obra que o homem não pode fazer, que o ser humano não é capaz de fazer, e faça esta obra, a Sua boa, agradável e perfeita vontade, na vida deste homem que nos ouve agora, na vida desta mulher que nos ouve agora, na vida deste jovem que nos ouve agora, na vida desta jovem que nos ouve agora. Amigo Espírito Santo, faça algo poderoso, transforma de dentro para fora. Faça aquilo que o Senhor fez com Davi, e fez de Davi um homem sábio, um homem cheio de graça, um homem ungido, um homem consagrado, um homem obediente, e um homem que mesmo nos tempos em que falhou, mas um homem arrependido, um homem que compreendeu o teu agir e reconheceu que tudo foi o Senhor que fez. Pai, que esta unção seja derramada sobre nós. Cura os enfermos, cura os feridos, restaura as almas. Traga, Senhor, os pródigos de volta para servir sua casa, e restaure aqueles que estão caminhando, Senhor, para a sua glória, em nome de Jesus. Alcance cada coração, em nome de Cristo Jesus oramos, amém e amém. Amém, queridos? Então vamos aqui, abra sua Bíblia comigo, 2 Samuel, capítulo 2. Estamos agora em 2 Samuel, capítulo 2. Você que está acompanhando a série Davi, uma série de pregações, de sermões sobre Davi. Nós caminhamos praticamente todo o livro de 1 Samuel, praticamente todo. Falamos do capítulo 16 até o capítulo 31, e agora estamos mergulhando no segundo livro de Samuel. Agora estamos aqui no capítulo 2. Ora, capítulo 2, glória a Deus. Queridos irmãos, que coisa maravilhosa. Eu queria que você que nos ouve, você que está aqui, você que entende que Deus tem uma palavra para a sua vida. A gente precisa levar muito a sério o que Deus ministra sobre nós. Por quê, pastor? Porque se a gente está frequentando uma casa do ajuntamento dos santos, é porque a gente está buscando uma direção do Senhor. Então você não vem na igreja por vir. Você não vem na igreja para ver um amigo, um colega, também para comunhão, mas você vem principalmente para ouvir uma palavra, um direcionamento. Porque se não for por isso, a gente vai perder tempo. Mas a gente vem aqui para ouvir uma direção, para caminhar segundo a palavra do Senhor Jesus. Amém. Nós, nessa série Davi, ministramos a primeira mensagem. Para você que não ouviu, que não assistiu, então você tem a chance de acompanhar toda a série Davi no nosso canal do YouTuber. Hoje está no meu YouTube, Pastor Wagner Aprígio, mas irá também para o YouTube, a Igreja Batista Monte Sião, Nova Carapina 1. E também no podcast, Spotify e outros agregadores da plataforma em áudio. Você pode ouvir toda essa série em casa, no seu trabalho, na hora do almoço, na hora de dormir. Queria que você acompanhasse esta série, que vai fazer bem a sua vida, a sua alma. A primeira mensagem sobre Davi foi: não acreditam em mim e agora. Falamos do quê? Da origem pobre, né? Da juventude simples, difícil que Davi enfrentou, desacreditado, humilhado, esquecido. E como Davi superou o descrédito da família. Pregamos sobre isso. A segunda mensagem sobre Davi foi: vencendo os gigantes da vida. Nós falamos sobre quais foram as motivações,
as reais motivações que fizeram Davi lutar contra Golias. Ele não lutou por lutar, ele não lutou para ver se daria certo. Ele teve motivações corretas, espirituais, para que ele pudesse entrar naquele campo de batalha e honrar o nome do Senhor. A terceira mensagem sobre Davi foi: prepare-se para as grandes conquistas. Falamos sobre, após a lendária vitória de Davi contra Golias, Davi, ele enfrentou, ele recebeu elogios, honra, ele conquistou amigos, mas também Davi, após a grande vitória contra Golias, ele atraiu o quê? Atraiu o ódio mortal de Saul. Então, como se preparar para as grandes conquistas? Porque após uma grande conquista, você vai também enfrentar grandes desafios na sua vida. E Deus quer que você vença e supere todos eles, em nome de Jesus. A quarta mensagem sobre Davi foi: valorize os seus amigos. Falamos da trajetória de Davi após a sua grande vitória. Como falamos antes, Saul se levantou contra Davi, mas ele fez uma aliança poderosa com um homem chamado Jonatas, o filho de Saul, aquele que seria inimigo de Davi, ferrenho. Ele se tornou um amigo aliançado de Davi. Ele foi um amigo fiel de Davi. Fizeram uma aliança que, mesmo após a morte de Jonatas, Davi honrou a aliança que fizera com seu amigo, abençoando a família de Jonatas, aqueles que ainda restaram. A quinta mensagem sobre Davi foi o tema foi a caverna de Adulão, uma história impressionante. Falamos de como Davi, fugindo da morte, fugindo das perseguições, ele encontrou um lugar de refúgio, e mesmo precisando de ajuda, ele decidiu ajudar. Mesmo precisando de apoio, ele decidiu apoiar. Mesmo precisando de uma liderança, ele decidiu liderar. E transformou 400 homens endividados, em dificuldades, amargurados. Esses homens, Davi os liderou e transformou esses homens nos valentes de Davi, nos maiores guerreiros. Eram homens que eram a escória da sociedade. Davi fez isso. Ou seja, Davi valorizou pessoas. Agora, pastor, hoje estamos na sexta parte da série Davi. Davi agora, no capítulo 2 de 2 Samuel, Davi agora, ele não é mais um jovem de 18 anos. Presta atenção. No capítulo 16 de 1 Samuel, Davi tinha cerca de 18 anos no máximo. 18 anos, era um adolescente. Estamos em 2 Samuel, no capítulo 2. Davi agora não é o menino mais, não é o rapazinho mais. Davi agora, passaram-se 12 anos após ele derrotar Golias. Ele passou por muitas perseguições. Ele fugiu por 12 anos de Saul. Ameaça de morte existencial todo dia. E agora o capítulo 2 de 2 Samuel, acontece aquilo que Deus tinha falado com Davi quando ele tinha 18 anos. Deus tinha dito: você será o rei de Israel. Mas Davi esperou 12 anos para ser rei. E no capítulo 2 que vamos ler agora, de 2 Samuel, Davi agora vai ser ungido, o rei. Aquela espera de 12 anos, irmãos, aquela espera de 12 anos que Deus tinha dito, que Deus tinha falado: você é o meu ungido. Davi esperou com paciência no Senhor. E agora, a unção que caiu sobre ele no meio da família vai ser derramada sobre ele no meio do seu povo. Diga assim comigo: se a promessa é de Deus, vale a pena esperar, porque o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus? Glória a Deus. Amém e amém. Irmãos amados,
A parte 6 desta série Davi vem com este tema aqui: continue ouvindo a voz de Deus. O tema é este: continue ouvindo a voz de Deus. Irmãos amados, Davi passou por uma série de perseguições, 12 anos sendo perseguido, sendo caçado brutalmente por Saul. Chorou, gritou, pediu socorro, foi abandonado, foi excluído, foi perseguido, teve que se fingir de louco. Diz a Bíblia que nas fugas de Davi, ele se fingiu de louco para não morrer. Mas, os longos 12 anos, Davi lutou, Davi perseverou, Davi sobreviveu. Não tem aquele louvor que diz bem assim: eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, e apareci, desaparecendo, e o poder de Deus em minhas fraquezas me aperfeiçoou. Aí diz assim: tem coisa boa chegando. Vai, Davi, canta. Tem algo acontecendo. Vamos cantar? Cadê o Davi aí? É o que, Davi? Sobrevivi. De novo. Tem coisa boa chegando. Espera, Davi, tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. O que mais? Sobrevivi. Querido, este seria o louvor ideal para Davi. Ele sobreviveu. Agora, presta atenção. O perseguidor pontual de Davi morreu. Saul morreu. Aliás, Saul cometeu suicídio. Aquele que queria matar Davi se suicidou. Não havia mais perseguição. Davi agora é livre, Júnior. É livre, Gerlane. É livre, Alfredo. Davi agora é livre, ouvintes da palavra de Deus. Ele é livre para quê? Para reinar. Ele pode agora ir para a capital e falar o seguinte: olha, eu sou o rei agora, eu vou mandar, eu vou governar, porque eu já sofri demais. Agora eu que estou mandando nesse negócio, eu sou o grande monarca da minha nação, e vou embora. Mas a mensagem tem um tema: continue ouvindo a voz de Deus. Eu queria te convidar a ler esse texto comigo. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: passado o tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Amém. Continue ouvindo a voz de Deus. Davi tinha tudo agora para tomar a frente de tudo, tomar a frente, as rédeas, e dizer o seguinte:
já sofri demais, já esperei demais, eu vou escolher a cidade mais importante e vou reinar, porque agora chegou minha vez. Mas sabe o que aprendemos aqui com Davi? É que mesmo agora, sem perseguição, sem retaliações, sem intempéries, se sentindo livre, sem Saul perseguindo, sabe o que Davi faz? Ele continua ouvindo a voz de Deus. Ele não quer tomar uma ação, mesmo podendo. Ele não quer agir, mesmo podendo. Ele não quer tomar a frente de nada, mesmo podendo. Porque Davi ainda tem um coração humilde para ouvir a voz de Deus. Ele não quis escolher a cidade em que reinar. Ele poderia escolher, mas ele não quis escolher. Será que o que eu e você faríamos? Fomos perseguidos, fomos massacrados, vivemos opressões, passaram-se 12 anos, mais de uma década, de tanto esperar, e agora chegou o grande dia. Vamos supor, chegou o grande dia de você sair do aluguel. Então você agora tem muito dinheiro, e você tem propostas, e te colocam 2 mansões na sua frente. Uma mansão muito boa, muito grande, a primeira, mas a outra mansão é muito melhor, e é muito maior que a primeira. As duas são boas, mas a segunda mansão é maior, é enorme. As duas são boas, mas a segunda proposta é melhor. Qual mansão você escolheria depois de 12 anos de aluguel? A primeira, que é boa, que é grande, ou a segunda, que é melhor e maior? Escolheríamos a segunda, porque você pensaria: já morei tanto tempo de aluguel, vou escolher essa aqui, vou escolher a melhor. Eu quero essa aqui, Senhor, é aqui que eu vou reinar. Davi, ele tem o caminho livre para fazer escolhas. Mas sabe o que ele faz do seu livre arbítrio? Ele coloca nas mãos do Senhor. Davi tem um caminho livre para escolher o melhor para ele. Mas sabe o que ele faz da escolha que ele pode fazer? Ele diz assim: eu vou consultar o Senhor. Davi, ele nos ensina, mesmo reinando, mesmo no tempo de crescimento, mesmo no tempo de vitória, mesmo no tempo da grande conquista, Davi nos ensina a continuar ouvindo a voz de Deus. Não podemos crescer e esquecer de ouvir a voz daquele que é maior, do Criador, porque mesmo sendo grandes, nós continuaremos sendo a criação. Continue ouvindo a voz de Deus. Primeiro, pois Deus tem uma direção para a sua vida. Continue ouvindo a voz de Deus, porque Deus tem uma direção para a sua vida. Não deixe o seu crescimento te afastar de Deus. Não deixe as suas conquistas te afastar de Deus. Não deixe as suas vitórias te afastar de Deus. Não deixe que o seu reinado te afaste do Senhor. Continue ouvindo a voz de Deus, porque Ele tem uma direção para a sua vida. O versículo 1 do capítulo 2 que lemos diz: passado algum tempo, ou seja, Saul morreu. E sabe o que Davi faz? Espera, passado algum tempo de quê? Algum tempo da morte de Saul. O seu principal inimigo morreu. Mas sabe o que Davi fez? Esperou. Eu tenho um caminho livre, mas vou esperar para ver o que Deus vai fazer. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Você percebe? Davi espera. O caminho está livre, mas ele sabe que se Deus não for com ele,
não vai dar certo. O caminho está livre, mas ele sabe, se Deus não for o Senhor dos exércitos, não vai dar certo. O caminho está livre para você, o caminho está livre para mim. Jesus abriu um novo e vivo caminho para nós. Jesus nos deu livre acesso a Deus. O caminho está livre para nós, mas mesmo assim preferimos ouvir a voz de Deus primeiro antes de agir. Ter liberdade não significa fazer o que quiser. Novamente, ter liberdade não significa fazer o que quiser, o que eu quero fazer. Ter liberdade com Deus significa fazer o que Deus quer que eu faça, porque eu sou livre em Cristo. Quando as pessoas falam assim, olha, eu posso fazer isso, pastor? Se pode fazer isso? Se pode fazer aquilo? A Bíblia diz, onde está a minha liberdade? Tudo eu posso, livre. Aonde eu peço a liberdade? Mas nem tudo me edifica. Então, o que eu posso tudo? O que tudo eu posso? Tudo que me edifica. A sua liberdade em Cristo é fazer tudo que te edifica. Então, amigo, amiga, irmão, irmã, querido e querida, quando você tiver com dúvida, não fique procurando achismos. Não, consulte a palavra de Deus. Jesus disse, passarão céus, passarão terra, mas a minha palavra não passará. Não passará. A Bíblia foi, a Bíblia é, a Bíblia sempre será fonte inesgotável, inerrante, a palavra de Deus. Davi tem caminho livre, mas ele espera por uma direção de Deus. Ele diz para o Senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? Devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor diz, sim. Quando você entra para pedir a Deus uma direção, não saia sem antes Deus te responder por inteiro. Olha que coisa, presta atenção. Davi disse assim, Deus esperou um tempo. Davi disse, Deus, eu posso ir para uma das cidades de Judá? O Senhor disse sim. Se Davi tivesse eufórico, oba, então eu vou agora, e fosse rapidamente escolher a cidade que ele quisesse. Não, ele entrou no lugar secreto e esperou Deus falar por completo. Não haja sem antes Deus falar com você completamente. Não esqueça que a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Se você fala, então você se posicione para ouvir. Tem pessoas que acham que fazer uma oração para Deus, fazer um pedido para Deus é sinônimo de sim. Eu vou orar para ver se eu compro esse carro. Aí ele começa a orar. Eu vou jejuar para ver se eu compro esse carro. Ele começa a orar e jejuar. Depois de um mês, ele fala assim, vou comprar o carro. Aí você pergunta por quê? Ele fala, porque eu orei e jejuei. Você orar significa que você falou com Deus, mas Deus falou com você. Entende? Eu estou orando para namorar com o João. Eu estou orando para casar com a Maria. Eu orei, pastor, eu vou casar. Não, tudo bem, você orou, mas Deus te respondeu? Escute bem, quando eu falo com Deus, não muda nada. Agora, quando Deus fala comigo, o universo para, tudo muda. Porque a minha palavra com Deus é nada, mas a palavra dele conosco é tudo. Davi diz, Senhor, eu posso ir para uma das cidades de Judá? Deus fala assim, sim. E Davi continua lá, para esperar Deus concluir a resposta. Sim, você pode ir. E Davi perguntou, para qual delas? Para qual delas? Senhor, eu posso casar, Senhor? Deus fala, sim. Aí você arruma um do jeito que você quer. Arruma uma do jeito que você quer. Davi fala assim, mas para qual delas? Para quem quer casar seria, Senhor, mas qual deles? Ou qual delas? Só que a gente ora somente a primeira parte. Senhor, eu posso casar?
Deus fala sim. Você não pergunta qual deles ou qual delas. Esse é o nosso problema, Hudson. E Davi, lembra? Caminho livre. Ele poderia ir para onde ele quisesse, mas ele prefere continuar ouvindo a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus. E ele ouve a voz de Deus e recebe uma direção para ele, e recebe uma direção para a família dele. Olha, quando você ora, quando eu e você buscamos ao Senhor, buscamos ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que acontece é: você recebe uma direção para você e para a sua família. É assim que acontece. Quer ver? Olha o que diz o versículo aqui. Versículo 2. Deus disse para Hebron. Versículo 2 diz: então Davi, ouviu a voz de Deus. Então Davi foi para Hebron com suas duas mulheres, Ainoã, família, Ainoã de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Observa que Deus, quem falou com Deus? Quem pediu direção a Deus? Foi Davi. Mas quando Davi ouve uma direção, ele leva quem com ele? A família dele. Quando você busca o Senhor, quando você busca ouvir a voz de Deus, a direção é para você e para a sua família. Deus disse assim: Noé, constrói a arca só para você, tá? Não deixe seus meninos entrar, não deixe sua esposa entrar, não deixe ninguém dos seus parentes entrar, é só para você. O Senhor disse: Noé, construa a arca para você e sua família. Quando a gente ouve um direcionamento de Deus, é para nós e nossa família. Lembra de Josué? Eu não sei vocês, mas eu e minha casa, eu e quem? Em minha casa, em minha família, serviremos ao Senhor. Você lembra o que Abraão fez? Quando o seu sobrinho Ló ficou disputando a terra, diz a Bíblia que Abraão diz assim: ó Ló, se você quiser, fica com a terra, escolhe a terra. E Abraão diz: para a gente não brigar, eu vou caminhar para o lado de cá com a minha esposa, eu e minha família. O direcionamento, você ouve uma voz de Deus, a voz de Deus, para direcionar você e a sua família. E é por isso que depois de uma pregação, você não pode chegar em casa brigando, chutando o pau da barraca. Não pode. Porque o direcionamento é para você e sua família. E às vezes nós temos o hábito seguinte, de ouvir uma mensagem, aí quando eu ouço uma mensagem, rapidamente desce ao meu coração: ah, se fulano estivesse aqui para ouvir isso. E outros, quando estão ouvindo, quando pensa em alguém, usa a expressão: fala Deus. Fala Deus. Usamos expressões fala Deus com outro. Mas enquanto Davi disse assim: Senhor, para qual cidade de Judá o Senhor quer que eu vá? O Senhor quer que eu vá para Judá? Sim, Davi. Para qual delas então? Qual cidade? Hebron. Hebron. Hebron é a primeira direção que Deus nos dá. Hebron. O que significa Hebron, pastor? Hebron era uma cidade muito importante. Em Hebron tinha vivido os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Hebron por um tempo foi tomada pelos Enaquins, pelos gigantes. E aí em Josué, no livro de Josué vai dizer que Caleb retomou Hebron. Caleb retomou Hebron. E agora quando Davi tem um caminho livre para reinar, a grande conquista, a grande unção está acontecendo sobre ele de forma apalpável. O que Davi faz? Para que cidade o Senhor quer que eu vá? O Senhor diz: Hebron. Hebron ainda não era a grande cidade, porque a grande cidade, a grande capital para Davi será Jerusalém. Mas Hebron é uma boa cidade, porém é menor que Jerusalém. Deus fala assim: Davi, seu reinado está começando agora, mas eu vou te treinar com mais humildade. Você será o rei de toda a nação,
mas por enquanto você vai reinar somente sobre Judá. Deixa eu continuar testando o seu caráter, Deus. Deixa eu continuar percebendo a sua conduta. Deixa eu continuar olhando para as suas decisões, para as suas ações, para as suas escolhas, para a sua humildade. Davi, eu te disse, você vai reinar sobre todo Israel. Mas vamos começar por Hebrom. A Bíblia diz que Davi reinou em Hebrom, sobre Judá, 7 anos e meio. Jerusalém e todo o restante de Israel não era ainda de Davi. Davi teve que esperar mais 7 anos e meio, treinando em Hebrom, para depois reinar sobre todo Israel unificado. Queridos irmãos, o Deus que te prometeu coisas grandes, Ele vai cumprir coisas grandes, mas Ele vai te treinar. Ele vai abrir seu caminho para ver o que você vai fazer. Porque com o caminho aberto você pensa, agora eu reino onde eu quiser, é eu mesmo. O caminho está aberto, a prosperidade está derramada sobre nós, as portas já estão abertas. Veja lá como você vai começar a reinar. Continue ouvindo a voz de Deus, para você e para a sua família. Agora, segundo, continue ouvindo a voz de Deus, pois Ele, Deus, tem uma direção para os que te seguem. Quando você ouve a voz, você tem uma direção primeiro para você e sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando você ouve a voz de Deus, além de você ter a direção para você, a direção para a sua família, você tem uma direção segura para aqueles que te seguem, para as pessoas que te admiram, para as pessoas que te respeitam. É assim que Deus faz. Mas tudo começa em uma ação nossa de quê? De buscar uma direção de Deus. E aí quando Deus te dá uma direção, você tem a segurança, minha família vai comigo. E quando você entende a direção sua e para a sua família, você tem mais confiança ainda. Eu posso levar outros comigo. Olhem para cá, irmãos, aqui, vamos centralizar aqui. A gente está falando de unção de reinado, vocês estão desviando o olhar para outro lugar. Foca em Hebrom. Foca em Hebrom. O Senhor disse Hebrom, foca em Hebrom. Vamos focar naquilo que Deus está nos levando. Hebrom. Nosso primeiro patamar é Hebrom. E em Hebrom que o Senhor vai olhar em nós humildade, submissão, para ouvir a voz de Deus. Segundo, ouça a voz de Deus, continue ouvindo a voz de Deus, pois Ele tem uma direção para aqueles que te seguem também. Versículo 3 e 4 diz aí: Davi também levou. Ou seja, primeiro ele leva quem? Prioridade, família. Primeiro foi as esposas. Primeiro a família. Não tem como você falar, Deus me deu uma direção, mas e a sua família? Está andando em que direção? Tem um monte de gente assim. Deus me deu uma direção, mas e a sua família? Diz a Bíblia, Deus deu uma direção a Davi. E ele levou quem? Suas mulheres, suas esposas, sua família. Segundo, versículo 3. A direção para os que seguiam Davi. Davi também acrescentou, também levou os homens que o acompanhavam. Quem são esses homens, você lembra? São os 400 que se tornaram 600, que eram quem? Endividados, amargurados, descontentes, em dificuldades. Os homens que eram escórias da sociedade. Esses homens que procuraram em 1 Samuel 22, ajuda de Davi na caverna de Adulão. Esses homens agora, Davi não rejeitou. Davi não lançou fora porque agora ele é o rei.
Davi não jogou esses homens fora porque agora ele é o soberano. Não! Os homens que um dia procuraram Davi, quando Davi mais precisava, esses homens agora estão seguindo Davi, porque Davi ainda tem uma direção do Senhor. Quem você está seguindo? Quem você está seguindo? Quem você está seguindo? Está seguindo a direção de Deus? Olha para a vida dele. Olha para a vida do seu pastor, da sua pastora, dos seus líderes, e perceba, se não tem nada de Deus, procure alguém que tenha. Quem você está seguindo? E outra, você que está seguindo Jesus, provavelmente, geralmente, automaticamente, alguém vai seguir você. E para onde você está indo? Para onde você está indo? Paulo disse a Timóteo: se preocupe com sua vida, se preocupe com a palavra que você tem pregado. Primeiro, para você mesmo. Segundo, para aqueles que estão te ouvindo. Precisamos ter a confiança, a confiabilidade, a convicção que é Deus que está nos direcionando. Porque se Deus está nos direcionando, a família será abençoada, e aqueles que nos seguem serão abençoados, reinarão conosco, serão prósperos conosco e viverão grandes conquistas conosco. Porque Deus tem uma palavra, uma direção para aqueles que continuam buscando ouvir a voz de Deus. E Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com a sua família. Davi, direção de Deus e família. Os homens, Davi disse assim: olha, vocês vão comigo, vão reinar comigo. E os homens disseram: eu vou, Davi, mas também a minha família tem que ir junto. A arca é para a família, e Jesus é a arca. Ele é a arca. E a família precisa estar na arca. Cada um com sua família. Estabeleceram-se em Hebrom. Grifa essa palavra em sua mente. Deus disse: Davi, vai para Hebrom. E diz a Bíblia que Davi estabeleceu-se em Hebrom. Tem esse negócio, irmão: hoje está bem, amanhã está mal. Hoje eu quero, amanhã não quero. Hoje eu gostei, Senhor, muito dessa porta que o Senhor abriu. Amanhã já não gosto, peço conta. Hoje eu falo que foi Deus que me direcionou. Amanhã já estou indo para outro lugar. Estou pulando de lugar em lugar, lugar em lugar, lugar em lugar. Já falei sobre isso. Tem gente que você pergunta: quantos pastores você teve? Quantos líderes você teve? Tive 300 mil. A Bíblia diz que Davi recebeu uma direção de Deus: vai para Hebrom. Diz a Bíblia que Davi levou a família, levou os seus soldados, os homens que o apoiaram na caverna do Adulão. E Davi chegou em Hebrom, fez isso aqui, ó, e estabeleceu-se lá. 7 anos e meio lá, firme, liderando Judá. Não era todo Israel, liderando Judá. Alguém poderia dizer assim: aí o outro esperou um tempão, 12 anos, e está reinando esse pouquinho de gente aí. Está liderando só esse pouquinho de gente. Que Deus é esse? Mas Davi ficou lá. Lembra que eu falei para você um dia, acho que nas últimas mensagens? Precisamos cuidar das coisas pequenas para que possamos chegar nas coisas maiores. Precisamos zelar do que está aqui agora. O seu melhor é o que você tem agora. O seu melhor é o que está confiado em suas mãos. O seu talento não é o que você irá ter. O seu talento é o que você já tem, o que foi concedido. Diz a Bíblia o seguinte: use, exerça o dom que você recebeu. Para quê? Para servir os outros. Às vezes estamos preocupados com o que queremos ter amanhã. Ei, o amanhã, futuro. O que temos é o presente. Se o que eu tenho é um rebanho de 200 pessoas, é este rebanho de 200 pessoas que eu preciso pastorear como se tivesse 1000. Se o que eu tenho é 100 reais na minha conta bancária, eu preciso agradecer por esses 100 reais como se tivesse 1 milhão.
Se o salário que eu possuo hoje é um salário mínimo, eu preciso honrar, zelar, agradecer por este salário mínimo como se fosse 1 bilhão. Mas nós temos o hábito errôneo de queremos fazer melhor se temos aquilo que achamos, deduzimos ser melhor. Não. O melhor de Davi agora era o que? Hebrom. Ele estabeleceu-se lá. Ele firmou o pé lá. Porque é lá que Deus queria ele. Quando Davi foi para a caverna de Adulão, o melhor que ele tinha era o que? Era que chegou lá. Eram os endividados. Eram os amargurados. Eram os descontentes. O que ele fez? Diz a Bíblia. Davi tornou-se líder deles. Porque é o melhor que ele tinha. O melhor que você tem é o que está em tuas mãos agora. O ministério que você tem, o que você faz? O que você tem feito? É isso que é o melhor nas suas mãos. E não vamos chegar em outros patamares se deixarmos de estabelecermos aquilo que Deus nos deu hoje. Davi e os seus homens estabeleceram-se em Hebrom. E diz assim, versículo 4: Então os homens de Judá foram a Hebrom, e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Os homens de Judá perceberam Davi, humildade. Perceberam Davi, perseverança, firmeza. Não vão confiar nada em nossas mãos se observarem em nós dúvida, se observarem em nós que nós estamos titubeando, se observarem em nós apostasia, se observarem em nós, sabe, algo que não é firme. Não. O povo de Judá observou e perceberam que Davi chegou em Hebrom e estabeleceu-se. Eles não iam querer um rei que hoje queria ficar lá e amanhã já queria ir para outro lugar. É como a gente levantar um líder que está aqui hoje, mas está pensando o seguinte: eu estou aqui enquanto não abre aquela porta lá, porque se abrir amanhã é tchau, peço conta. Não. O povo de Judá percebeu que Davi estabeleceu-se, foram lá e ungiram Davi, o rei de Judá. As pessoas querem ver nossos passos firmes no Senhor Jesus. Continue ouvindo a voz de Deus. Escute bem. João 8:47 diz: aqueles que pertencem a Deus, ouve o que Deus diz. Aqueles que pertencem a Deus, ouve o que Deus diz. João 10:27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e eles me seguem. Estamos ouvindo a voz de Deus? A palavra no Novo Testamento para obediência é upacu. Upacu, que são duas palavras gregas. A primeira significa sujeitar-se a segunda é ouvir. Ou seja, obediência no Novo Testamento significa sujeitar-se a ouvir. Não é só ouvir, é sujeitar-se a ouvir. Obediência é ouvir com o coração complacente e submisso à voz de Deus e obedecer a Deus. Por isso que muitas vezes você encontra no Novo Testamento a palavra ouvir. Jesus disse: aqueles que têm ouvido, ouça. Ouça com
obediência, com submissão, com reverência, com coração complacente, ouvir, sujeitar-se a ouvir. O Senhor nos chama hoje para ouvir sua grande voz. E a voz de Deus hoje tem nome de Jesus. E Jesus ministra a voz dele em nosso coração através de um amigo chamado Espírito Santo. Por isso, continue ouvindo a voz de Deus. Mesmo com caminho livre, mesmo com seu livre arbítrio, mesmo podendo fazer tudo que você pode e quer fazer. Mas Davi disse: eu prefiro ouvir a voz de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus. Você que deseja ouvir esta voz, a voz que te chama sobre as águas, a voz que acalma o mar, a voz que fez multiplicar os pães, a voz que fez multiplicar os peixes, a voz que disse: Lázaro, vem para fora. A voz que disse para a mulher samaritana: eu sou a água da vida. A voz que chamou Pedro, que chamou André, que chamou Tiago e João, dizendo: vem que eu vos farei pescadores de homens. É esta voz que está te chamando agora. Chegou o seu tempo, chegou a sua hora. Existe uma Hebron esperando por você. Estabeleça-se na sua Hebron. A sua Hebron é o seu trabalho, é o que você tem hoje. A sua Hebron é a sua família que você tem. A sua Hebron é a condição financeira que você tem agora. É a sua Hebron. Cuide da sua Hebron, porque a sua Jerusalém, ou a sua nova Jerusalém, é logo ali. É logo ali. Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Glória a Deus! Aleluia!